Graças e paz, queridos, eu sou o Bruno, esse é mais um Formando Faróis e eu tenho um imenso prazer de poder compartilhar com vocês hoje aquilo que Deus falou no meu coração e eu tenho certeza que pode falar com o seu aí também de maneira tremenda. Amém? Eu quero te convidar, antes de começar, a nós abaixarmos a nossa cabeça, diminuirmos em nosso ritmo e começarmos a orar nesse momento. Amém? Pai, nós oramos nesse instante, Deus, te pedimos que o Senhor fale com cada um, que o Senhor possa trazer a tua revelação, Jesus, aquilo que o Senhor falou comigo, que o Senhor possa trazer ao coração de cada pessoa que está assistindo, Pai, de cada pessoa que está sendo aí impactada nas nossas lives, nos nossos cultos, Pai. Eu te peço para que esse conteúdo ele possa ganhar morada no nosso coração, na nossa mente, Pai, e que o Senhor possa nos trazer uma palavra de ânimo, de força nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Eu oro também para a sua família, para que você possa hoje ter dentro da sua casa a presença de Deus. Então fica comigo até o final, que muitas coisas vão ser reveladas a você, beleza? Para começar, eu quero trazer o título da palavra de hoje, que é o Deus das impossibilidades. E tem duas perguntas que eu quero começar falando para vocês aqui. Qual é o tamanho de Deus? Você consegue mensurar qual é o tamanho de Deus? Você consegue colocar em uma régua qual é o tamanho de Deus? E a segunda o que pode ser impossível para Ele? O que você acha que é impossível para Deus fazer? Pensa aí comigo. Talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça é falar assim, mas para Deus nada é impossível. E de fato não é. Mas tem algumas coisas que Deus, ele, na sua grandiosa e infinita bondade e poder, ele define não fazer se você não permitir. Nós temos várias correntes aí, teológicas, mas uma delas acredita que Deus ele não pode entrar no seu coração à força se você não permitir. Então, uma das correntes acredita nisso, que Deus ele é um Deus que ele pode tudo, mas que ele é um cavalheiro e ele só entra na casa onde as portas são abertas. Mas eu quero falar sobre outra coisa com vocês aqui, sobre o Deus das impossibilidades. É um Deus que ele trabalha dentro de contextos onde nós achamos que é impossível. Deus ele gosta de trabalhar dentro de conceitos, de contextos assim. E aí eu quero trazer alguns dados interessantes para vocês. Não são dados bons, mas são dados interessantes. Que de 1980 a 2012, 880 mil pessoas, 386 mil pessoas morreram por armas de fogo no Brasil. Olha o tamanho, olha a magnitude que esse dado traz para a gente. Outro dado, a cada 1 minuto e meio, uma mulher é violentada. Então, nesse tempo que nós estamos falando aqui de live, eu acho que nós estamos chegando aí a uns 5 minutos, provavelmente 2 mulheres já foram violentadas nesse período que eu estou conversando com vocês. Terceira coisa, a cada 45 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Olha que terrível. O tempo que eu estou falando com você, talvez 4 a 5 pessoas já se suicidaram no mundo. Já parou para pensar que talvez o mundo ele não gira em torno das nossas vontades ou dos nossos projetos, mas que tem muito mais de Deus para nós? O mundo ele é muito maior do que talvez o nosso conceito do que mundo é, ou do que é o mundo. E eu quero trazer alguns pontos importantes para você. Primeiro ponto, para Deus nada é impossível. Abra comigo lá em Jó, no capítulo 42, versículo 2. Diz assim, Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, primeira coisa, Jó chega no final daquele processo dele, onde ele sofreu, onde ele passou por muitas coisas, e ele reconhece, sei que pode fazer todas as coisas, Deus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se Deus ele tem um plano acerca da sua vida, eu quero te dizer que ele pode cumprir esse plano, queira você ou não queira você. Porque nenhum plano de Deus é frustrado ao nosso favor. Segunda coisa, nada de Deus é por esforço humano. Aquilo que Deus nos dá, queridos, é por amor que Ele tem por nós. Aquilo que você faz por Ele, você pode se esforçar, você pode entregar todo o seu fôlego em algo. Eu quero te dizer, se Deus ele não quiser te dar, Ele não dá, porque Ele é dono de todas as coisas. Então, aquilo que você obtém de Deus não é por merecimento, pelo seu esforço.
mas é pela graça e pela misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então Deus pode fazer qualquer coisa. Os planos dele não são frustrados. Jó 42, 2. Contudo, nada de Deus é por esforço humano. O que a Bíblia fala acerca disso? Abre lá comigo em Mateus 24, no versículo Mateus 19, de 24 a 26. Diz assim: E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, Jesus está ensinando que para o homem tem coisas que são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Então tem coisas que você vai fazer, você vai se esforçar, você vai colocar projeto ali no papel, você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo, mas se Deus não tiver projetado isso para você, muito provavelmente isso não vai acontecer. Quando você entra na caminhada com Cristo, você tem que entender, e eu tenho que entender, que os nossos projetos passam a ser os projetos de Deus. Quando a Bíblia fala assim, que Ele faz cumprir em mim os teus sonhos, os sonhos dele, não os meus sonhos, entende? Quando a Bíblia fala sobre que Deus faz cumprir em mim os sonhos, a Bíblia está falando sobre os sonhos de Deus ao meu favor, acerca do que Ele tem para a minha vida. Então, segundo conceito que eu quero que você entenda é que nada para Deus é impossível e que nada que você obtém dele é por merecimento pelo seu esforço, mas pela graça e pela misericórdia de Deus na sua vida. Terceira coisa, Deus permite o impossível, esse é legal, para que aconteça um milagre. Eu vou ler um texto aqui, mas eu quero trazer para você uma história. Deus ele chega para Abraão e ele fala assim: Abraão, você vai ser pai de grande multidão. Abraão já perto dos seus 100 anos, Sara já muito velha também, recebe uma visita de anjos e os anjos falam para ela: você vai ter filho. Ano que vem, quando nós voltarmos aqui, você vai estar grávida, você já vai estar dando luz a um menino. Ela sorriu, né? Vocês conhecem a história. Ela duvidou que Deus poderia fazer isso. O resultado, ela teve um filho. Quando ela tem esse filho, Isaac se casa. Isaac recebe a promessa do pai dele, que ele seria pai de uma grande nação. E olha o que acontece. Isaac e a sua esposa não podiam ter filhos. E ficam por um bom tempo esperando o milagre de Deus. Olha que engraçado, Deus promete que eles seriam pai de uma grande nação, que eles seriam pai de multidões, mas eles têm um contexto de escassez de fertilidade. Ou seja, era impossível serem pais, mas eles tinham uma promessa que eles seriam pais de uma grande nação. O que eu quero te dizer é que Deus ele permite que situações que pareçam impossíveis aconteçam na sua vida para que o milagre aconteça. Porque Ele quer trabalhar em você a fé, Ele quer trabalhar em você a perseverança, Ele quer trabalhar em você a confiança que Ele pode fazer. Então, quando você se deparar com um contexto de impossibilidade, saiba que a impossibilidade é um ingrediente para o milagre acontecer. Então, você pode estar próximo de experimentar um milagre na sua vida, mas você precisa entender o contexto ao qual você está inserido. E o interessante é que todas as vezes que você estiver num contexto de impossibilidade, saiba que o ingrediente para o milagre acontecer, ele já está ali nas suas mãos. Basta apenas você entender que Deus quer trabalhar no seu coração para que as coisas aconteçam. Beleza? Então trabalhamos 3 tópicos. Para Deus nada é impossível. O esforço que você tem não muda a bondade de Deus ou a graça de Deus na sua vida. E o terceiro é que Deus permite o impossível para que o milagre aconteça na sua vida. Então eu quero trazer a história de um homem. Está lá em Juízes 3, no versículo 15. Eu quero que você abra comigo aí, Juízes 3, no versículo 15. Vamos abrir aqui. Vamos ler o texto. Juízes 3, a partir do 15. Diz assim: Então os filhos de Israel chamaram o Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, chamado Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. Pega isso aí. Homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Vamos ler só esse texto agora e vamos nos ater a esse detalhe, beleza? Então ele era
canhoto, né? E eu quero trazer aqui algumas curiosidades para vocês do que isso significa. Vamos lá. A Bíblia fala muito sobre o contexto da mão direita. Se você ler lá numa passagem de Salmos 48:10, diz assim: ó Deus, a tua mão direita está cheia de justiça. E numa outra versão da Bíblia, a passagem fica: ó Deus, de retidão está cheia a tua destra. Quando você falar de destra, é mão direita. O que isso significa? Eu vou trazer algumas curiosidades aqui, já que a gente está numa aula bíblica, né? A mão esquerda significa o lado da escuridão, no contexto bíblico. E a mão direita é o lado da retidão, o lado do poder, o lado da autoridade. Se você for em algumas culturas, os antigos gregos, eles acreditavam que, e romanos também, que o lado esquerdo era inferior e profano. Nos tempos medievais, o uso da mão esquerda era associado à feitiçaria. Então, pessoas morreram nas fogueiras por serem canhotas. Olha que loucura isso. Na época da Inquisição, se você fosse um canhoto, você estava enrolado. Você ia ser morto, ia ser queimado numa fogueira porque você era canhoto. Muito louco isso, né? E na Nova Zelândia, o lado esquerdo é dedicado a demônios. Os muçulmanos acreditam que Allah fala do lado direito e Satanás fala do lado esquerdo. Na época medieval, o diabo sempre era representado com a mão esquerda estendida. Entre os índios americanos, a mão direita representa coragem e virilidade, e a mão esquerda, a morte. Na China, você só pode comer com a mão direita. Outra curiosidade. E na África, o lado direito é bom e o esquerdo é mau. Em alguns países, uma esposa nunca deve tocar o seu marido com a mão esquerda. Olha que interessante todos esses contextos. Então o que eu quero te dizer é que quando a Bíblia ela enfatiza que o homem era canhoto, é porque tem um porquê do cara ter esse detalhe citado na Bíblia. O que eu quero te dizer é que Eude ele foi levantado como um libertador, certo? Um homem que foi eleito pelo povo como libertador. Ele usufruía de um cargo importantíssimo na sociedade israelita da época. Ele ocupava um cargo de prestígio, de respeito, onde as pessoas esperavam algo de Eude. Só que esse detalhe poderia colocar em xeque toda a credibilidade de Eude. Eude era esquerda, era canhoto. E para um judeu, aos olhos da sociedade da época, um canhoto ele não merecia, ele não era digno de ser respeitado, e muito menos de alcançar o posto de libertador de um povo. Então, olha que loucura, Deus ele vai e escolhe um canhoto para ser libertador. Por que isso, gente? Porque Deus ele escolhe as improbabilidades para mostrar que é Ele que faz, não você e não eu. Pensa no contexto, Deus ele levanta um homem, assim como ele escolheu Saul na época para ser o rei de Israel. A Bíblia fala que ele era um homem forte, era um homem alto, era um homem belo aos olhos das pessoas, era um grande guerreiro. Saul se afasta da presença de Deus e a sua derrocada começa ali quando ele pensa que ele é autossuficiente. Então Deus levanta um improvável, um homem canhoto, um homem que era digno de desconfiança do povo para ocupar um cargo onde a nação precisava confiar nele. Então o que eu quero te dizer hoje, uma maneira prática, é que se você se sente incapaz, se você se sente uma pessoa que não está apta para fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, ou para alcançar os sonhos que Deus colocou no seu coração, o que eu quero te dizer é que, assim como Deus ele usou Eude, um canhoto, Ele quer usar você hoje, para tirar você da improbabilidade e colocar você nos lugares das possibilidades e do milagre. Amém? Na Bíblia, a consagração de um sacerdote era pegando o sangue de um cordeiro e colocando na orelha direita de uma pessoa, com o polegar da mão e o polegar do pé direito, passando o sangue. Na purificação de alguém que era impuro porque tinha lepra, o sangue de oferta pela culpa dele era colocado do lado direito do purificado, quando ele era curado. Então, o que eu tenho hoje para trazer de ensinamento aqui nesse texto que eu entendo que Deus falou ao meu coração? Primeira coisa, Eude era um homem incapacitado aos olhos das pessoas, ele era um homem canhoto, ele era um homem que não era digno de confiança. Segunda coisa, esse cara, ele ia alcançar um posto
de grande prestígio e ele precisava ser bem visto aos olhos das pessoas. Então, o segundo ensinamento que eu quero te dizer é que Deus, ele não espera você ser a pessoa super perfeita para fazer coisas na sua vida, porque Deus quer trabalhar em você e ele quer trabalhar no seu coração para que você possa responder àquilo que ele quer que você faça. Ou seja, Deus, ele quer que você diga sim para ele e ele começa a trabalhar em você. Não é você trabalhar em você e dizer sim para Deus. O processo é inverso. Quando você diz sim para Deus, mesmo que você seja uma pessoa que aos olhos das pessoas, aos olhos da sociedade, você seja inapto, Deus quer trabalhar no seu coração e ele quer te colocar no eixo para falar assim, ó, ei, não importa o que as pessoas hoje dizem, não importa como as pessoas te enxergam hoje, não importa como a sua família te vê, importa como eu enxergo você, como eu vejo você e como eu sei do que você é capaz se você confiar que eu posso trabalhar em você. Lembra que eu falei que nada do que eu tenho, que eu ganho, é pelo meu mero esforço, mas é porque Deus, ele é bondoso e a graça dele invade a minha vida e eu ganho esses presentes. Então, saiba de uma coisa, a transformação que você precisa está em Deus, não está no seu esforço. E quando você diz sim para Deus, ele vai trazer algo no seu coração que vai te levar a se esforçar para mudar, é diferente. O processo é inverso. Mas o que eu quero te dizer é que hoje é o dia de nós pararmos com o derrotismo, com a autopiedade. Nós temos vivido uma geração, que eu posso falar, a geração mais mimimi que existe. Sabe por quê? Porque você não pode falar nada, a pessoa já está super magoada, a pessoa já está super frustrada. São pessoas que não têm fibra moral. Eu quero te dizer que Deus quer levantar uma igreja forte, que não se cala diante das situações, que não tem medo da perseguição, que não tem medo do dia mal, quando chegar o dia onde você precisar dar uma resposta, você vai dar a resposta certa. Você não vai ter medo, porque você entende que Deus, ele usa os improváveis, amém? Então, a partir de hoje, você olha no espelho e fala assim, eu sou uma improbabilidade, mas nas mãos de Deus, eu sou a possibilidade. Não porque eu posso, mas porque Deus é bom e Deus tem uma graça para derramar sobre a minha vida. Amém? Vamos lá. E aí, esse cara monta um exército. E presta atenção, esse cara, Eude, escolheu 700 homens, o melhor exército da época. Olha o que esses caras faziam. Vamos ler lá, em Juízes 20, 16. Juízes 20, versículo 16. Diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Juízes 20. Vamos lá, a partir do 16 diz assim. Entre todo este povo haviam 700 escolhidos, todos eram canhotos. Olha que loucura isso. Ele escolheu 700 caras, escolheu 700 canhotos. Imagina a cabeça daquele povo. Nossa, nós temos um libertador que é canhoto. Nós temos 700 homens que é o nosso exército canhoto. Imagina a dúvida no coração daquele povo. E ele levantou 700 homens. E a Bíblia diz que eles atiravam com a funda, que é aquela arma que Davi utilizou para matar Golias. E eles atiravam com a funda uma pedra num fio de cabelo e não erravam. Olha que incrível, gente. Olha que incrível. Eles eram homens tão preparados na guerra que eles conseguiam atirar uma pedra e acertavam um fio de cabelo. Olha a precisão desses homens. Isso me deixa assim perplexo, porque é o seguinte: além de Deus levantar um líder que era improvável, Deus levanta um exército que era improvável. Isso era assim para colocar qualquer pessoa com a cabeça em choque. Porque Deus, além de levantar um líder, ele levanta o exército do líder que era improvável. Então o que eu quero te falar é que, além dele levantar um pastor improvável como nosso pastor, além dele levantar um líder que está aqui falando para vocês, e um servo dessa igreja que é improvável, ele levantou uma igreja chamada IDEF, de improváveis, que pode fazer grandes coisas na terra, que pode ser útil nas mãos de Deus, se entender que quando você coloca os seus projetos nas mãos de Deus e os projetos dele viram os seus,
o sucesso vem na sua vida. Você consegue ser uma pessoa que sai da improbabilidade e entra no ramo das possibilidades, do milagre. Então, as suas fraquezas serão as fortalezas nas mãos de Deus. Porque se você for forte e você achar que você dá conta de fazer tudo, você nunca vai poder ouvir de Deus o que Paulo ouviu de Deus. Paulo, a minha graça te basta. Quando você chegar nesse nível onde Deus falar para você, a minha graça te basta, você entrou no ponto certo de Deus para a sua vida. Onde você para de depender dos seus recursos, você para de depender do seu talento, você para de depender dos seus contatos, né? Das possibilidades que você tem nas mãos hoje e de todo o esquema que você montou para a sua vida, e você passa a confiar nos projetos que Deus te deu, você passa a confiar que Deus é que pode fazer as coisas na sua vida, e Ele vai te levar por caminhos onde você não vai ter tudo planejado, onde você não vai ter tudo esquematizado, e isso pega pra mim. Eu tô falando pra você, mas pega muito pra mim, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de tudo planejado, tudo certinho, sabe? Mas Deus tem trabalhado muito no meu coração, onde eu preciso confiar mais. Eu preciso andar mais em fé do que em planejamentos pessoais. Porque quem vai fazer na minha vida é Deus, não sou eu. Ele é que me dá o fôlego para acordar todos os dias de manhã e fazer aquilo que precisa ser feito. Então, para finalizar, eu recomendo a leitura de Salmos, 36, depois você lê, é um Salmos incrível, onde você pode ver a bondade de Deus na sua vida. Eu quero até abrir um trecho aqui para a gente finalizar lendo isso. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Olha o que o salmista diz aqui, ó. No 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das suas asas. Eles se fartarão de gordura na tua casa, e os fará beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Eu finalizo falando isso. Sabe, você pode sair do local de impossibilidades e pode começar a ver as soluções da sua vida, os milagres acontecendo, quando você passar a confiar que é Deus que faz, é Deus que levanta os Eudes dessa geração, é Deus que levanta esse exército para fazer grande diferença, para poder ser libertador, uma voz de libertação num tempo onde muitas pessoas estão cativas. Eu queria orar por você para nós finalizarmos. Pai, eu oro por cada pessoa que entendeu essa palavra, que assistiu hoje isso que foi compartilhado, Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa nos tirar do ambiente de impossibilidades e colocar no ambiente de probabilidades, Pai. Um ambiente, Pai, de milagres acontecendo, a partir do momento que eu entendo, Pai, que o Senhor utiliza, Deus, o contexto do impossível para fazer as coisas acontecerem. Tira de nós a ansiedade, tira de nós o medo de fracassar, Senhor. Porque, Pai, o fracasso é apenas uma escada, um degrau, Pai, rumo ao sucesso, Pai. Quantas vezes, Deus, nós vemos profetas que passaram por momentos difíceis, que fracassaram apenas para aprender aquilo que precisavam aprender para que a hora que o sucesso chegasse eles não se perdessem, Deus. Então eu te peço, Pai, transforma todos esses fracassos que nós tivemos até hoje em lições na nossa vida, para que nós possamos entender, Pai, para onde o Senhor tem nos levado. Ensina cada um a confiar em Ti, não nos recursos das mãos, mas confiar no que o Senhor tem para nos oferecer, Pai. Nos ensina a sermos uma igreja que entende, Pai, que o Senhor quer levantar libertadores nessa geração, mas que sejam comprometidos com o Teu projeto e não com o nosso, com a Tua agenda e não com a nossa. Em nome de Jesus. Amém? Confie nisso. A palavra que eu tenho para você hoje é essa. Confie que Deus quer fazer você sair desse momento de impossibilidade e ir para o momento das possibilidades e do milagre. Amém? Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nos vemos aí na próxima quarta-feira, todas as quartas aqui no nosso canal do YouTube, mais um Formando Faróis. E nos vemos domingo, às 19 horas, no nosso canal do YouTube, com o nosso culto online da família DEF. Um grande beijo e até a próxima.
Graças e paz, queridos, eu quero trazer para você o que está em Romanos 8, no versículo 37, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Existe um Deus que ama você. Você tem que carregar essa palavra no seu coração, na sua mente, porque esse amor te fez mais do que vencedor. Não é só um vencedor, é mais do que vencedor. Então nós temos uma expectativa em Deus que todas as coisas nós seremos vencedores. Mesmo quando você está perdendo, você está vencendo. Saiba disso, porque Deus ele está cooperando para o nosso bem em todas as coisas. Então essa é a palavra que eu tenho para te dar nesse momento, nesse culto, nessa sessão. E eu quero te lembrar que nós somos a igreja que oferta em missões. Nós temos ofertado tanto na Amazônia quanto na África. Então a sua oferta tem feito a diferença. Tenho certeza que cada centavo que você oferta tem sido convertido para o reino de Deus, ele crescer e ele expandir. Nós também temos uma arrecadação de alimentos todo mês aqui na igreja. Você pode ajudar a gente para que nós possamos ajudar pessoas nesse momento de pandemia tão difícil, para que pessoas tenham acesso à comida também. Você pode trazer cestas básicas, você pode entrar em contato comigo, eu vou deixar o número aqui também, para que você possa entrar em contato e nós vamos recolher onde você estiver esses alimentos, essas cestas básicas, ou trazer aqui na igreja presencialmente. Eu quero te lembrar, nós temos cultos online no nosso canal do YouTube, Igreja IDEF, e na nossa página do Facebook, Igreja IDEF também, todas as quartas às 20 horas e domingo às 19 horas. Sobre os cultos presenciais, nós estaremos sempre postando na internet, nas nossas redes, sobre a atual condição, se nós estamos com os cultos online ou presencial. Então fique ligado nas redes sociais, nosso Instagram, Igreja IDEF, nosso Facebook, Igreja IDEF, também nós estaremos dando avisos lá para você. Então fique sempre por dentro, lembrando que é sempre ordem de chegada na igreja, porque nossas cadeiras estão limitadas, beleza? Eu espero que Deus ele abençoe a sua vida. Se você quer ofertar no nosso ministério, tem o Pix aqui aparecendo de 2 contas do nosso Construir na Casa, nosso projeto de construção do nosso espaço da Igreja IDEF. E nós temos também a conta de dízimos e ofertas, se você quer ofertar em missões, se você quer dizimar para o nosso ministério, tem aqui o Pix, é só você fazer essa transferência, e o QR Code, se você quiser fazer também via cartão de crédito, Mercado Pago, beleza? Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida nessa semana, abençoe a sua família, te guarde e te dê saúde. Um grande abraço e até a próxima.